nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém no templo, onde encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje pode ser dividido em 3 momentos. No primeiro, próximo à Páscoa, Jesus sobe a Jerusalém e entra no templo. Todas as vezes que São João fala que Jesus sobe a Jerusalém, São João está dizendo que Jesus vai à Cidade Santa para dar a sua vida. Ir a Jerusalém é se colocar totalmente à disposição do Pai. Estar à disposição de Deus significa também sofrer as perseguições por ser de Deus. Jesus sofre porque ele representa o Pai. Nem todos o aceitam. Jesus no templo, ele vê um comércio. As pessoas estão ali tentando fazer até fraude. Ou seja, é a corrupção do templo. Às vezes, aquele que vendia um animal para ser sacrificado no templo, usava disso para tirar proveito das pessoas, reprovava algum animal com defeito porque ele deveria ser sem nenhum tipo de imperfeição e pegava esse animal para si. É a corrupção, é a maldade, é o engano. E Jesus não quer no templo marcas de fragmentação, de injustiça, de corrupção. Irmãos e irmãs, o cristão ele deve combater o mal, combater a corrupção. E para nós a corrupção ela passa pelas pequenas e grandes coisas. Devemos recordar que quem é fiel no pouco vai ser fiel também diante das grandes situações. Jesus ele faz um chicote, expulsa todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalha as moedas, derruba a mesa dos cambistas, diz: Tirai isto daqui, não faça da casa de meu pai um comércio. Gente, nós não devemos fazer da nossa fé um comércio com Deus. Eu sirvo a Deus, eu me coloco à disposição porque eu quero uma retribuição. A fé não é um comércio. A fé, ela tem o dom de Deus que é gratuidade para nós. Devemos amar a Deus somente porque somos filhos do Senhor. Amar por amar, sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira fé. Não devemos tirar proveito da vida cristã, buscar privilégios por sermos cristãos. Jesus não nos ensina isso. Essa é a segunda parte do Evangelho, onde está o centro da palavra de hoje. A sabedoria do Evangelho de hoje está nessa frase: O zelo por tua casa me consumirá.
Irmãos e irmãs, o cristão ele precisa ter zelo para com as coisas de Deus. Todos nós precisamos amar o templo, amar a casa, amar a igreja, zelar, cuidar da nossa igreja, da nossa comunidade. A parte final do Evangelho, a terceira parte, os judeus perguntam: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus diz: eu vou destruir este templo e em 3 dias o levantarei. Eles não entendem o que Jesus está dizendo, pensam no templo de pedra. São João diz que Jesus fala do templo do seu corpo. Então Jesus fala da sua paixão, morte e ressurreição. Irmãos e irmãs, nós devemos olhar para o templo e entender que o templo de Deus tem 2 dimensões que não se separam. É a igreja que você frequenta, que na Vila Planalto o templo é a igrejinha de madeira, é a igreja que nós estamos edificando no PAP, mas o nosso corpo é templo de Deus, é morada de Deus. O seu corpo é santo, porque aí habita o Espírito Santo. Então Jesus, ele não quer corrupção no nosso corpo. O corpo para o cristão é sagrado, é o lugar onde Deus habita. Jesus não quer o pecado impregnado na nossa carne, no nosso corpo. Por isso ele vem para purificar o templo, a igreja. E vem para purificar o templo de cada um de nós, a nossa vida interior. Irmãos e irmãs, vamos pedir que o Espírito Santo derrame em nós, nesta manhã de terça-feira, uma água limpa, uma água pura. Vamos pedir que o Senhor possa renovar, transformar, purificar a nossa igreja, a nossa comunidade e o nosso corpo, que é templo santo. Hoje a igreja celebra uma igreja importante em Roma, uma basílica importante, São João de Latrão. A igreja da universidade onde eu fiz meu mestrado em teologia, chegava sempre mais cedo à universidade para rezar e meditar a palavra de Deus nesta igreja. Esta basílica, São João de Latrão, é a sede do Papa em Roma. Muito tempo foi a sede principal da igreja romana. E nós vamos pedir que Deus purifique toda a igreja romana, a igreja da Itália, a igreja católica no Brasil e no mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.